Obrigado. Um domingo muito especial. Eu gostei desse novo som. Estamos batendo palmas, agradecendo. E outro domingo, um dia muito bonito para estar conectado com Jesus. Obrigado, amém. Vamos nos conectar com Jesus, Ele está aqui. Mesmo que você não sinta, Ele está presente. Ele conhece você. Ele nos ama. Nós podemos chegar aqui no domingo e tirar todos os o peso dos nossos ombros, porque Ele nos ama, Ele é poderoso, Ele é efetivo nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, que eu posso te agradecer, que eu posso orar que eu tenho liberdade para estar contigo, para orar. Tantas bênçãos, Senhor, tantas bênçãos com que nós possamos estar conectados contigo, focados, como uma igreja, como uma comunidade. Obrigado pela tua presença. Eu te agradeço por estar conosco. Nós te pedimos para que esteja conosco, nos lidere, Senhor, para que essas pessoas possam te ouvir. Amém. Ok. Eu gostaria de começar. Pode ser uma coisa um pouco desconfortável. Eu quero que você pense em alguém, talvez uma ou duas ou três pessoas que te machucou. Pense sobre uma pessoa que te machucou ou que machucou alguém que você ama. Alguma traição. Existem muitas maneiras, exemplos que uma traição parece. Pode ter sido um amigo que te excluiu, ou um amigo que você teve um desentendimento e ele não quer se reconciliar com você. Ou no trabalho, o seu chefe talvez, ou algum trabalho, alguém que fez alguma coisa e reclamou sobre você e para que ele tivesse uma promoção. Ou alguém te roubou. Você pode ter parceria com alguém no trabalho e ele te roubou. O mais comum talvez, e quando em alguma relação, uma traição, infidelidade. Alguém pode ter te traído, alguém que você ama. Você pode ter perdido sua esposa ou seu marido. E a gente pode ter muitas histórias, muitos exemplos diferentes de traição. Você tem essa pessoa na sua cabeça que você pensou, e que se você vê ela em público, que você você vê ela em público, você olha para ela e fala, e vem aquela raiva, o ódio. E você pode pensar de olhar para ele. Aconteceu comigo recentemente. E eu pensei, eu vou dar um passo atrás. E não. Eu fui lá e cumprimentei e tudo bem. É muito estranho. A gente não sabe como a gente vai agir. É muita emoção envolvida por causa desse machucado, por causa dessa traição. E não seria um sonho? Isso é muito interessante. Se não, imagina, essa pessoa viesse até você e ela chegasse até você e falasse, eu sinto muito. E não somente pedir desculpa, mas entender que da maneira como ele te machucou. Você poderia imaginar? E ele tivesse esse entendimento do que ele fez errado, e ele pedisse desculpas, e ele pedisse perdão. E tem algumas situações que só isso não resolve, mas isso não significa que você pode confiá-lo novamente.
mas só o entendimento de sinto muito, e aí a pessoa pergunta o porquê. Mas alguns, só desse momento, pode ser o começo para uma reconciliação. Então é muito raro. O que nós vamos ver sobre essa série de Conectar com Deus, nós vamos ver o exemplo de Davi, o rei Davi. É o que nós temos estudado. O homem segundo o coração de Deus, que foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul tentou matar ele. E nós vamos falar sobre essa conexão. Mesmo nessa manhã, é importante que você se conecte com Deus. Nós precisamos ter essa conexão com Deus. Veja histórias do rei Davi. A mais famosa é quando ele ganhou de Golias, no triunfo. Essa batalha maravilhosa. E essa vitória. Ou quando ele foi perseguido por Saul e ele estava conectado com Deus. Mas essa história que eu vou trazer hoje pela manhã é talvez a segunda mais conhecida. E talvez muitas pessoas não podem conhecer essa história do rei Davi com Betseba. Eu estou falando sério. Nem todo mundo conhece essa história do rei Davi com Betseba. Não tem problema, eu vou falar com você. É uma história muito trágica. É uma história, do pior do pior. Como um homem que é o segundo o coração de Deus, que está conectado com Deus, lida com uma tragédia, não somente como Davi, mas o que ele trouxe para ele mesmo. Ele trouxe para si esses pecados, esse desespero, e vamos ver como ele respondeu. Quando ele pecou, terrivelmente. Essa história trágica, ela é verdade. Outros textos trazem os mais famosos, né, principalmente na cultura judaica, traz esse grande herói e fala sobre esse trágico momento. E vamos essa passagem que o rei Davi falhou de maneira drástica e deixou muita marcas no povo judeu. Eu gosto quando eu vejo no Antigo Testamento algumas histórias que ilustram essa verdade. Isso me lembra em 2 Coríntios 7:10. Nós vamos falar sobre a tristeza divina, tristeza mundana. E tem uma tradução diferente, né? Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação, mas uma tristeza que causa remorso resulta em morte. Eu vou manter esse versículo, que eu quero que você continue lendo e pensando sobre essa diferença e como a gente responde ao pecado. Tem uma diferença aqui da tristeza mundana e a tristeza divina. E é muito importante que você perceba essa diferença. Nós vamos falar sobre sobre a história de Davi e Betseba. E isso foi quando começou. No começo do ano, a época em que os reis costumavam ir à guerra, ele ficou em Jerusalém. Era a primavera, estava começando o ano. E era a época que os reis iam para a guerra. E era muito mais fácil você mover suas batalhas. Era o tempo da guerra. Esse é o tempo quando as plantações começam a crescer. Então você pode alimentar a sua equipe. É o tempo de ir para a guerra. No capítulo anterior, em 2 Samuel, e até que Davi apareceu,
E, Davi teve uma guerra muito importante. E era importante que o rei estivesse lá. Davi sabia, pelas experiências que ele tinha e tradição, que ele deveria estar na guerra. Mas ele não estava. Mas Davi, ele deveria estar na guerra, mas em vez disso, ele não estava com seus homens. Nós vamos ver o que acontece, o pecado que Davi, porque se ele tivesse focado o que Deus queria para ele, ele não teria e estar num lugar onde ele não deveria. Davi deveria estar na batalha, mas em vez disso, ele estava em Jerusalém. E agora ele está caminhando, e numa tarde ele estava caminhando no terraço do palácio. Ele estava... Quando você entende onde Davi estava, ele estava andando. Talvez ele estivesse um pouco depressivo. Ele estava ali. Ele deveria estar na guerra, então ele poderia estar cansado, com raiva, aborrecido. Então começou aí. Ele não estava onde deveria estar. Ele estava em Jerusalém, ali. E aí ele vê Betseba. Ele vê essa linda mulher. Ver, somente olhar, não tem problema. É quando você age no pecado. A gente está num mundo que a gente vê muita coisa que a gente não deveria ver. Sua mente foi desenhada para o mundo e não para as coisas divinas e não para esse mundo. E Davi estava ali. Davi, sai, não faça isso. Não, você não se lembra a história de José? Quando a esposa tentou com José, ele saiu correndo. Mas não, ele foi fazer algumas perguntas. Ele deu mais um passo. Ele começou a alimentar o pecado. Nós estamos num mundo quebrado. Mas Davi tinha um problema. Nesse momento ele já tinha 7 esposas. Ele já tinha quebrado uma regra de Deuteronômio que não deveria ter muitas esposas. Então ele perguntou o que ele descobriu, que Betseba era a esposa de Urias, um hitita. Ele era um dos homens mais poderosos de Davi. E no final do capítulo a gente vê que tinha esses homens muito poderosos que eram muito fiéis a Davi. Tem uma história que ele estava com muita sede e esses homens vieram e trouxeram água para ele. Quebraram as linhas dos inimigos e Urias era muito fiel a ele. E aquele pecado... E eu tenho certeza que o rei Davi pode ter pensado, não, ninguém me ama, eu tenho tanta pressão, eu tô aqui sozinho, tô cansado, eu mereço fazer isso. E ele faz. Tragicamente, ele faz. E tudo que começou, ele chamou a esposa de Urias e dormiu com ela e teve relações com ela. Ela estava se purificando num período, ou seja, ela tinha passado pelo período de menstruação. Então, claramente, essa criança era de Davi.
E ela fica grávida e ela avisa ele. E é aquilo. Davi, o pecado deixou ele totalmente sem controle. E ele vai pecando cada vez mais. E é onde ele tenta, e ele continua pecando. Ele chama Urias de volta, e ele diz: Urias, me fale o que está acontecendo e vá dormir com sua esposa. Mas Urias, honestamente, e ele tinha integridade, ele falou: meus homens não estão dormindo com as esposas deles. E Davi tentou ainda mais, tentou deixar ele bêbado. E claro, quando ele estiver bêbado, ele vai querer dormir com sua esposa. E ele não, ele é um cara verdadeiro. E uma integridade muito alta. E não havia dúvidas. E Davi continuou a... É isso que o pecado faz. É muito perigoso. É perigoso, é terrível. Pecado e você vai sobre um herói que matou Golias e vai com um plano diabólico. Isso é muito sinistro que ele está fazendo. Ele escreve uma nota, uma carta, falando para Joabe para matar Urias. E pense sobre esse pecado por um segundo. Ele pôs na mão de... Ele sabia que Urias, que ele seria muito leal, e essa carta foi na mão de Urias, e ele levou essa carta, Urias, para Joabe. E na carta dizia: ponha ele na frente da batalha e deixe ele sozinho. Compare com o exemplo de Saul. Saul pensava que Davi não seria, que iria matá-lo. E Davi sabia que Urias era fiel, que tinha muita integridade, ele morreria por Davi. Você se lembra quando Saul tentou matar Davi? Ele jogou uma espada em Davi. E Davi, num sinistro e frio plano, premeditou um assassinato sobre Urias. E Urias morreu e não tinha ideia do pecado, um pecado mais obscuro, um ato muito mau de Davi, muito frio. Ele usou a lealdade de Urias contra ele. Ele foi apanhado. Ele premeditou esse assassinato, esse pecado. E você poderia pensar que o homem, segundo o coração de Deus, poderia fazer isso. Nós sabemos, qualquer um de nós, quando as pessoas são descobertas, não há um arrependimento real, porque ele foi pego, ele foi apanhado em flagrante. E Natan, o profeta Natan, o apanhou. E ele fala assim, esse texto. É uma história bem sobre um homem que era muito rico. E ele roubava do homem pobre que quase não tinha nada. E ele roubou uma cordeirinha. E Natan sabia. Ele sabia da maneira como parar Davi, como ele estava pecando. E para que viesse outra morte e destruição, ele tinha que ir diretamente no coração. Porque Davi era um pastor de ovelhas. E Davi sentiu o que? Ele sentiu uma emoção. E ele falou, esse homem deve morrer.
Nós devemos, quem é esse homem? Ele deve ter morto. A hora que ele pronunciou essa sentença sobre esse homem, era o que Deus faria, estava falando sobre ele. Natan, esse é um ato de fé a propósito. Natan já sabia que Davi tinha matado, que ele tinha matado Urias. Mas foi um ato de fé do profeta Natan, olhar na frente de Davi e ele falar: você é esse homem. E Davi estava pecando, e como igreja, as igrejas, e a gente, como igreja cristã, nós temos uma bênção, nós crescemos na graça. Isso é sobre o Evangelho, é sobre a graça. Porque por Jesus, obrigado, eu não tenho medo, não tenho medo, nós não temos medo. Mas do outro lado, nós temos que agradecer e temos que temer sobre o pecado. Pense sobre se a gente não estivesse vivendo agora em 2025, mas se a gente fosse uma igreja que estivesse vivendo nos 600 anos antes de Cristo, se a gente fosse uma igreja, antes a gente lembraria, antes de Jesus vir, quando foi o último sacrifício, e se a gente tivesse ainda aquele sistema de sacrifícios, e como a gente apreciaria a graça. Quanto mais a gente iria temer o pecado antes da gente se transformar em cristãos. Antes a gente tinha que tirar muito dinheiro para comprar os animais, para serem sacrificados para o perdão dos nossos pecados. E toda vez que você pecasse, você tinha que tirar o dinheiro você ia está muito mais agradecido pela graça que temos hoje. Toda vez que você pecasse, você tinha que ir lá matar um cordeiro e sacrificar para que o sangue fosse isso. E tudo isso aconteceria na comunidade. Imagina isso acontecendo numa cidade. Quanto mais a gente apreciaria. Quanto isso custaria? Muito sangue. Porque o pecado é destrutivo. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Então, as consequências continuam. A gente vê tem consequências. Não somente nele. Tem consequências nas pessoas que ele ama e nessa relação na relação que ele tinha com Deus. E tem consequência atrás de consequências. E tem muitas repercussões sobre ele e sobre a família dele. A espada não vai sair da sua família. Primeiro, a criança morreu por causa do pecado. E seus próximos 3 filhos, Absalão e outros 2, tiveram mortes muito prematuras pela espada. Pelo mesmo julgamento, por causa do seu pecado. Mesmo alguns pecados, sempre tem as consequências do pecado. Consequências de disciplina. Ele nos ama, ele não está tentando nos machucar, ele nos ama e ele está tentando nos disciplinar. E alguns pecados são tão destrutivos e então a espada não sairia da sua família. Porque você teve um adultério em pecado, alguém vai dormir com a sua esposa,
em público. E foi o que aconteceu com Absalão. Quando Absalão estava tentando tomar o reino de Davi, ele pegou todas as concubinas de Davi e dormiu com as concubinas de Davi, mostrando que Davi não estava no poder mais. E todas as pessoas viram aquilo. Mas um ponto da história que mexe muito com a gente, muitas das nossas famílias teve que lidar com perda. E eu vou dar uma pausa aqui, porque essa consequência, a morte do bebê de Betseba, foi a mais difícil. Pense sobre isso por um minuto. Tem uma consequência muito sobrenatural. Deixa eu te falar isso. Deixa eu te falar. Para aqueles que perderam crianças, eu sinto muito. É muito emotivo uma situação como essa, quando você pensa sobre a morte de uma criança. Primeiro, se você acha que foi algum pecado que você cometeu, Jesus falou em João. E aí quando ele deu aquele homem cego e alguém perguntou quem pecou, ele falou, não, isso não significa que foi algum pecado seu. E em segundo, as escrituras são muito claras quando as crianças que morrem. E aqui deve ter uma ambiguidade, e não é ruim. Deus no seu infinito sabedoria, e ele diz, todas as crianças que morrem vão para o céu. Pense sobre isso. Deveria haver consequências, usar essa desculpa para fazer coisas terríveis. Então, as crianças vão para o céu. João Batista, quando estava quando ele estava na barriga da sua mãe, ele estava cheio do Espírito Santo. Eles vão para o céu. E por último, Davi acreditava que ele veria essa criança novamente. Davi, em suas respostas, quando ele orava, ele sabia que Deus era grandioso e misericordioso. Mesmo nós, quando a gente não entende, eu posso voltar e agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. E se alguma coisa aconteceu muito mal na sua vida, não, Deus, ele é amor, ele tem um plano melhor. A vida é passageira. E haveria consequências. Vamos pensar sobre isso. E havia similaridade. Haveria muitas consequências. Haveria muitas tristezas. E haveria uma diferença muito significativa. Pense sobre essa pessoa que te traiu. E se ele viesse até você e falasse, sinto muito, me perdoe. É parcialmente satisfatório. Mas qual a primeira pergunta que viria à sua cabeça? Por que você está pedindo desculpa? Existem razões. É quando alguma criança vem pro vô e fala, sinto muito. Mas não é só porque ele quer fazer uma coisa muito ruim. Tem muitas diferenças quando você pede desculpa. A desculpa, a tristeza mundana é porque você tem que lidar com essa situação. É aquilo que está te machucando, que está te gerando uma dor. Isso é a tristeza mundana. Isso leva à morte. Quando você tem uma tristeza de arrependimento, uma tristeza divina é sobre, ultimamente, é o que a gente vai ver em Davi. Mas ele está preocupado da sua relação com Deus e como os nossos pecados nos afastam da nossa... Vamos ver como Davi respondeu.
muito simples e muito bonito. Eu pequei contra o Senhor. É um exemplo de arrependimento. 2 palavras. O texto é: eu tenho pecado contra o Senhor. Muito simples, muito bonito. Ele falou: pequei contra o Senhor. Ele não ficou enrolando, ele não ficou falando: eu cometi muitos erros. Ele falou: eu pequei contra o Senhor. Ele não tentou se afastar ou não tentou vir com algumas desculpas. Quando Saul, o que Saul fez? Saul tentou se defender com desculpas. Davi não. Saul tentou culpar outros. Davi não. Davi disse: eu pequei. E contra o Senhor. Isso é uma confissão muito interessante. Ele só não falou: sinto muito, eu te machuquei. Ele reconheceu o que ele fez. Isso é raro. E foi contra o Senhor. Ele machucou muitas outras pessoas, muito. Mas o que ele causou sobre as outras pessoas foi muito. Mas o que causou a conexão dele com Deus, os pecados que ficaram no meio do caminho. Mas quando você se conecta com Deus, os seus pecados são afastados. E ele não queria perder. Saul não queria perder o seu reinado. Saul estava pensando quando Saul tentou se mostrar que ele era um rei ainda. E Davi não estava preocupado sobre isso, sobre essas coisas da terra. Davi sabia que mesmo embora, se você confiar em Jesus e confiar nele, sua relação com Deus sempre você será uma criança de Deus. Se você crê em Deus, em Jesus, nós temos que estar preocupados com isso. Nós estamos preocupados quando a gente pega isso, quebra a nossa direta comunicação com Deus, com Jesus, e Davi sabia disso. Esse foi o pecado mais terrível que ele... E eu quero que você considere algo. Lembra daquela traição, aquela pessoa que você tinha na sua mente, que te machucou, que machucou alguém que você amava, que você ama? Você poderia considerar por um momento esse sentimento que você está tendo sobre essa pessoa, sonhando, esperando, e sonhando que ele venha e reconheça o que ele fez por você. Isso é a mesma maneira que Deus sente por nós quando nós pecamos. Ele espera, ele está esperando, ele está só esperando que você venha e que você reconheça. É simples. É muito lindo. Deus não espera que você seja perfeito. E Davi sabia que ele era imperfeito. Ele era o pior exemplo de um pecado que ele havia cometido. Mas ele se arrependeu. Quando você pensa sobre isso, nós vamos pedir e vamos ver como Deus responde. Quando ele respondeu, o Senhor afastou de você e o perdoou, e você não morrerá por causa desse pecado. Um pecado imediato. Se você confessar o seu pecado, é como sair do norte para o sul. Deus vai te perdoar. Pode ter alguns efeitos temporários. Davi teve alguns efeitos temporários, mas não terá efeito sobre a eternidade. Davi merecia morrer. Adultério.
De acordo com as leis, ele deveria morrer. E era morte física e espiritual. Nossos pecados merecem morte. Mas quando você reconhece seus pecados, ele fala: eu vou te perdoar. Eu estou esperando. É um sonho. Só reconheça os seus pecados e todas as consequências. Talvez você não saiba. E eu quero te convidar. E cristianismo não é sobre ser perfeito. Não é sobre ser perfeito. Davi não era perfeito, estava longe de ser perfeito. É sobre perdoar. Nós E nesse momento, você pode dizer para Jesus, e você só precisa dizer: Jesus, obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados, porque eu que pequei, eu pequei contra o Senhor. E ele vai responder. E ele vai dizer: você não vai morrer, você vai estar comigo por toda a eternidade. E eu vou estar contigo. E você vai estar conectado comigo por toda a vida. Agora nós vamos tomar parte do pão da ceia. O Velho Testament tinha o sistema de sacrifício. E aqui nós vamos ter um exemplo da perfeita comunhão com Jesus. O sangue, aquela maneira de sacrificar animais vai ser totalmente preenchida, mas isso vai custar o sangue de Jesus. A ceia é a lembrança de que Jesus nos perdoa dos nossos pecados. E nós podemos ter relação eterna com Deus, o Deus que nos criou, o Deus que vai continuar te esperando. Eu vou ler o Salmo 51. Vamos fazer de uma maneira diferente. Vamos ler a resposta que Davi teve. A resposta da misericórdia de Deus. E é dessa maneira que nós vamos ter tomar a nossa ceia. Tenha um momento especial com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós não queremos ser o traidor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Como é uma pessoa que a gente nos machucou, eu te agradeço porque você nos perdoa. Davi escreveu: tenha misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Vamos tomar o pão juntos. E Davi continuou: pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim. Vamos tomar o vinho. A boa notícia do Evangelho. Todo dia você se lembra
quando você recebe Jesus, quando você é ainda uma pequena criança. O Evangelho se torna novo todos os dias, se renova a cada manhã, porque o que Jesus fez por nós, Ele nos garantiu o nosso lugar na eternidade. E por isso eu vou te encorajar. Se tem alguma coisa muito pesada no seu coração, se você está se sentindo desconfortável, talvez você tenha que vir se ajoelhar, alguma coisa. E hoje talvez Deus, o Espírito de Deus, Ele está falando contigo. E o que Ele falou contigo através desse texto é que você é a pessoa. E como você vai responder para Ele? De maneira de arrependimento, uma maneira de arrependimento. Amém.